Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Deus é maravilhoso. Amém? Deus tem sido maravilhoso na sua vida? Você tem provado das bênçãos do Senhor? Deus tem cuidado de nós, irmãos. Por mais que esse mundo diga que não, nós temos provado do amor e do cuidado de Deus. Queria que você abrisse aí na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós estamos lendo do versículo 16 em diante, do 16 ao 23. Eu vou ler todos esses versículos, mas vamos falar apenas de 2 nessa noite. Temos caminhado com calma, falando da carta aos Colossenses. Carta essa que tem nos aberto os olhos para muitas coisas. Paulo, quando escreve essa carta a essa igreja, tinha como foco clarificar, trazer à tona quem era Jesus, a supremacia do Senhor, a obra que Ele fez por nós, quem era a pessoa de Jesus, exatamente para que aquela igreja não se esquecesse. Eduardo, mas nós estamos em 2025, e diferente daquela igreja que estava muito próxima lá daquele momento de Jesus, hoje nós não esquecemos tanto assim. Será que nós não esquecemos tanto assim? Hoje a gente tem alguns inimigos para o nosso dia a dia, que é uma vida tão corrida como a minha e a sua, muitas distrações, coisas que têm roubado o nosso tempo, no que diz respeito a um tempo de devocionalidade, a um tempo de piedade diante de Deus. E aquela igreja sofria também naquela época, né? Então eu quero que você então aí, a partir do versículo 16 do capítulo 2, vamos ler do 16 até o 23, e eu vou nessa noite falar sobre o versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem articulado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toquem nisso, não comam disso, não peguem naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que é uma fonte, ó Deus, de uma grande riqueza. Palavra essa que fala aos nossos corações, que nos aconselha, que nos orienta, nos exorta, nos anima. Ah, Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos agora que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que, Pai, a nossa atenção esteja aqui, tira de nós toda distração, toda preocupação. Pai, colocamos as nossas preocupações diante do Teu altar nessa noite, Pai, porque cremos, Senhor, que Tu há de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ah, Deus, vai à frente de todas as coisas. Pai, Tu cuida de cada um de nós, até mesmo enquanto dormimos, então te pedimos, Deus, realiza a Tua vontade em nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, para ouvir da Tua voz, para meditarmos na Tua palavra e para permitirmos que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e transformar os nossos corações. Desde já nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu falava, a gente vem falando sobre essa carta, vem falando sobre algumas heresias que estavam atacando, e na semana passada a gente falou sobre uma heresia que aquela igreja já sofria, que era o legalismo. O que era o legalismo? Era uma abordagem que enfatizava a observância de regras e regulamentos. E olha, eu quero dizer para você que nós,
homens e mulheres, adoramos criar regras e regulamentos. Às vezes criamos condições, situações que nem mesmo a palavra de Deus diz que é para fazer. Olha, cada dia que eu me aproximo mais de Deus, eu enxergo que o que o Senhor quer de mim, e eu tenho certeza que também quer de você, é o seu coração. O que Ele quer é um coração inteiro na mão dEle. É uma vida inteira na mão dEle. O Senhor não está preocupado com a sua roupa, com o seu corte de cabelo. Não, Ele quer o seu coração. Ele quer o centro das suas vontades. Ele quer que tudo aquilo que você faz glorifique o nome dEle. Não à toa Ele deixou a sua palavra para que eu e você pudéssemos conhecê-la, meditar nela e praticá-la. Para quê? Para que as nossas atitudes glorifiquem a Deus. Quanto mais cheio for o seu coração da palavra de Deus, melhores serão os frutos. Talvez você esteja se lembrando aí de um momento da sua vida em que você viveu muito próximo do Senhor. Porque a nossa jornada cristã, ela tem momentos de altos e baixos. Tem momentos em que estamos, muito próximos do Senhor, com uma intimidade, com uma autoridade, porque eu creio que Ele dá autoridade para cada um de nós, para que nós possamos ir, pregar o Evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos. Você crê nisso? Isso não é apenas para os apóstolos lá na época de Jesus, não. Essa autoridade, ela vem através do Espírito Santo na minha e na sua vida, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Mas houve momentos em que a gente estava ali, pronto, inteiro no Senhor. Mas também houve momentos em que as dificuldades da vida, as situações, nos trouxeram um cansaço da batalha, nos trouxeram um desânimo. Muitas vezes não olhamos para Cristo, mas olhamos para os homens. Também quero te lembrar que toda vez que você olhar para os homens, você vai se decepcionar, tá? Porque o homem é igual a mim, igual a você. Mas toda vez que você olhar para Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. Então, que você tenha em mente que a sua jornada cristã, por vezes, é de altos e baixos. Bom seria se ela fosse, completamente, certinha. Mas eu sei, pela minha vida eu posso dizer que houveram momentos de altos e baixos. Mas o legalismo, ele traz regras, ele imputa um jugo pesado, um fardo pesado. Aqueles homens naquela época da igreja de Colossos, como muitas vezes a gente ouve falar aqui nos dias atuais, imputavam sobre aquele povo, situações, regras, e eu quero dizer para você que esse tipo de legalismo, ele se preocupa mais com aquilo que é exterior do que o que é interior. O legalismo, ele não muda o seu coração, ele pesa o seu coração. Viver debaixo de regras, e eu não estou dizendo para você a partir de hoje não obedecer mais nada, não obedecer a palavra, não é disso que eu estou falando. Aquela heresia atacava a igreja, aqueles homens se preocupavam com aparência, se preocupavam com regras. Os fariseus daquela época estavam sempre se colocando como homens perfeitos, santos, que queriam se apartar de qualquer outro que não fosse como eles. Na semana passada lemos a passagem que falava da oração do fariseu e do publicano, onde o fariseu ele diz: Senhor, eu sou um homem, não sou como aquele outro, eu estou sempre fazendo jejum, eu estou sempre na sua presença, eu sou melhor do que todos eles, em outro sentido. E do outro lado estava um publicano, clamando a misericórdia, porque reconhecia que era pecador. Então veja que aqueles homens viviam com aparência, viviam com uma série de regras, mas o seu coração estava completamente longe. Eles se preocupavam muitas vezes com aquilo que entrava no estômago, e nós falamos disso na semana passada, preocupados com o que pode se comer, o que pode se beber, quando na verdade o Senhor ensina que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. O que sai da boca é o que, irmãos? É aquilo que está no nosso coração. A maldade, a inveja, tudo aquilo de ruim que sai pela boca, isso contamina o homem. Então veja que esse legalismo era algo muito perigoso. Nessa noite, nos versículos 18 e 19, vamos falar de uma outra heresia que também atacava aquela igreja e que era um fardo tão grande quanto o legalismo. Essa segunda heresia que atacava aquela igreja na época era o misticismo e o sincretismo religioso. Eduardo, o que significa isso? Eu vou dizer para você. O sincretismo é uma fusão de diferentes doutrinas, de religiões. Então, na verdade,
eles não se baseavam na palavra de Deus, mas numa fusão de vários ensinamentos. Da mesma forma, o misticismo era uma distorção da espiritualidade real e benéfica. Então, era uma verdadeira sopa de letrinhas, né? E a gente vai ver nos versículos aqui, que eles se preocupavam com tantos detalhes, faziam tantas coisas, e eu vou trazer situações dos dias atuais. Então, coisas que aconteciam, cultos onde era importante muita emoção, muito sobrenatural e pouco conhecimento bíblico. Será que isso acontece nos dias atuais? Cultos em que tem muita emoção, muito sobrenatural, e aí chega na hora da palavra, na hora de meditarmos na palavra, de darmos ouvidos à palavra de Deus, um tempo reduzidinho, porque não é tão importante assim ouvir a palavra, é mais importante participar da música, participar do teatro, ou participar do show, tanto faz. Aqueles mestres na época diziam ter recebido revelações que mesmo os apóstolos não teriam tido. Veja que o coração do homem, ele é uma fábrica de deuses. O nosso coração pecaminoso, ele adora fabricar deuses. E lá naquela época, com aquela igreja, não era diferente. E hoje em dia também não é diferente. Aqueles homens, eles começaram a dizer que aqueles homens tinham tido visões, tinham recebido revelações que nem os apóstolos teriam recebido. E imagina um homem que recebeu, de acordo com o que eles diziam, revelações e visões da parte de Deus, que nem os apóstolos teriam feito. Imagina como é que esse homem era. Será que ele era humilde? Será que ele era um homem tranquilo? Não. Eles eram aqueles que diziam, olha, se não for como eu sou, você não pode nem chegar na presença de Deus. Heresias que, ao invés de aproximar pessoas do Senhor, da palavra, do caminho, elas só criavam empecilhos para afastar cada dia mais as pessoas da vontade de Deus. Hoje em dia acontece coisas assim. E tudo aquilo que eu falar aqui nesta noite, eu quero que você possa meditar, porque hoje você sai daqui, talvez na segunda-feira você entre lá num canal de YouTube, ou então você ouça um podcast, ou você faça algumas outras coisas, que você vai ver algumas práticas assim. E o objetivo exatamente de meditarmos na palavra de Deus, em relação aqui a Colossenses, é que a gente identifique nos dias atuais exatamente essas práticas e possamos fugir de algumas práticas assim, para que a gente possa estar inteiramente no Senhor. Agora, eles davam tanta ênfase à revelação, tanta ênfase às visões, quando na verdade eles tinham diante dele algo muito mais poderoso. E você também tem algo muito mais poderoso em suas mãos, que é a sua Bíblia. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Você tem hoje na mão algo de precioso. Me veio à mente aqui uma reportagem que eu vi há tempos atrás, onde existem países perseguidos em que a Bíblia não pode entrar. Quantas Bíblias você tem em casa? Fala para mim aí. Você tem mais de 3 Bíblias? Quem tem mais de 3 Bíblias em casa? Tem, não tem? Eu vou usar. Quem tem mais de 5 Bíblias em casa? Tem alguém aí com mais de 5? Quem tem mais de 1? Tem 2. Quem tem 2 Bíblias aí? Essa reportagem dizia que naquele país as pessoas não podiam receber as Bíblias. Não podiam ter Bíblias. E aí, uma ONG, algumas coisas sociais, enviavam Bíblias por uns balões, guiados por GPS, onde chegava em tal lugar, aquele balão explodia e aquela caixa com Bíblias caía naquele lugar. Tamanha era a fome por essa palavra. Então, nós hoje temos acesso à revelação do Senhor, à revelação da vontade de Deus para nós. Aqueles homens pregavam que eles tinham tido revelações muito mais importantes e que quem não tinha aquela revelação ficava à margem. Eu quero dizer para você que eu e você somos privilegiados, porque o Senhor tem se revelado a nós todos os dias. Quando você vem à igreja e ouve uma palavra, o Senhor está se revelando a você. Quando você lê a sua Bíblia, o Senhor está se revelando a você. Há pessoas que o Senhor se revela de uma forma assim, tremenda, dinâmica, rápida. E há pessoas que o Senhor vai se revelando gradativamente. Dia após dia, ano após ano, e a gente vai amadurecendo. Cada um tem um tempo.
Não existe um padrão, olha, se você tiver com 3 meses de cristão e não tiver isso ou aquilo, não é disso que a gente está falando. A gente está dizendo que o Senhor se revela a nós conforme a sua vontade. A gente não precisa da revelação de homens. Tempos atrás a gente ouvia muito falar de profecias, de locais que pessoas às vezes falam assim, eu estou indo numa igreja que eu nem sei onde é, mas é lá no bairro tal, porque lá há um profeta. A profecia está aqui, irmãos. O pastor falava de manhã que quando nós oramos, entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos, o Senhor fala conosco. A profecia que nós precisamos está na palavra de Deus. Nos dias atuais, os pensamentos, as coisas criadas em corações de homens, regras, situações, tipos de culto, sobrenatural, visões, tudo isso é criado no coração humano, mas aquilo que realmente nos alimenta e nos leva para perto de Deus é a Bíblia que está aí na sua mão. Percebe a riqueza que você tem em mãos? Percebe o tesouro maior que você tem nas suas mãos? Para aqueles homens, além do culto normal, seria necessário prestar até mesmo adoração a anjos, para chegarem de fato à presença de Deus. E por isso eu quero que você leia comigo o versículo 18, que está aqui, e você também aí tem na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz aí o versículo 18. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Quando Paulo recebe a informação de que esse tipo de coisa estava acontecendo naquela igreja, ele automaticamente escreve essa carta para orientar aquela igreja. E a mesma orientação de Paulo, há tantos anos atrás, vai servir para nós hoje. Da mesma forma que o legalismo era um jugo, o misticismo também era algo pesado demais para aqueles crentes. Eles diziam que aqueles crentes, aquela igreja, não chegaria a lugar nenhum, se não tivessem aquela revelação que eles tinham tido. Você imagina alguém novo na fé, que está chegando, conhecendo a fé, e alguém vem e imputa esse ensinamento de que era necessário ter revelações, culto de anjos. Quão difícil seria para aquelas pessoas? Exatamente coisas construídas no coração de homens, não conforme a palavra. Poderes, esses poderes que eles diziam que tinham, essa revelação, essas visões, eram poderes que concediam autoridade a eles. Isso é coisa de homem, né? Criar situações, subterfúgios para que alguém fale assim, só a oração de tal homem vai resolver o seu problema. Você lembra, já deve ter ouvido falar de coisas assim, você está passando por uma situação que você precisa procurar o profeta tal, em tal lugar, lá tem um homem que dá a revelação, ou tem alguém que faz isso, aquilo, e só a oração dele vai mudar a sua situação. Para tudo então. Mateus 6, cai por terra, porque Mateus 6 diz que se a gente entrar no quarto, fechar a porta, o Pai em secreto vai ouvir a nossa oração. Por que eu preciso de alguém? Por que eu preciso de um profeta, alguém que teve uma revelação, quando a revelação está disponível para mim e para você? Percebe? E é engraçado que o nosso coração deseja essas coisas. Se alguém falar assim, olha, pega aí esse quadradinho, quando você for fazer a sua oração, esteja com esse quadradinho aqui na mão. É como se fosse algo que a gente precisa pegar, que a gente precisa materializar. Quando na verdade a palavra diz que não precisamos de nada disso. Isso são coisas inventadas por homens. Aquela igreja sofria com isso. Conforme eu falei, Deus se revela, irmãos. Deus visita a nossa vida todos os dias. Às vezes estamos tão agitados que não percebemos, mas Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Ele tem se revelado. Experimenta buscá-lo, e eu tenho certeza que você vai encontrá-lo. Experimenta orar e você vai ouvir a voz de Deus. Experimenta em momentos de tristeza ou em momentos difíceis, abrir o teu lábio em louvor. A situação vai ser transformada, você crê nisso? O louvor, ele despedaça jugos, ele despedaça cadeias. No momento da dificuldade, louve o Senhor.
A gente vem para a igreja, chega aqui, canta, glórias a Deus, aleluia. Mas e quando a gente está lá fora, naquela dificuldade? O que a gente prefere fazer? A gente prefere se deslocar para um lugar longe para ouvir alguém, né, porque disseram que aquele homem vai fazer a mudança na sua vida? Ou você prefere abrir os seus lábios no lugar onde você está e começar a louvar o Senhor? No meio do louvor, a palavra diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Experimenta abrir os teus lábios na tua casa e começar a louvar o Senhor. Você vai sentir a presença do Senhor naquele lugar. A tristeza que inundava o seu coração vai ser derramada e você vai sentir alegria, porque onde há a presença do Senhor, Ele nos abençoa, Ele transforma situações, mas para isso nós precisamos buscá-lo. A palavra de Deus é exatamente o que nós precisamos. Vivemos hoje dias onde o misticismo, a emoção, o sobrenatural é colocado à frente da palavra de Deus. O culto só é uma bênção se houver choro, se houver revelação. Eu fui hoje lá no culto, mas não foi muito legal não, eu nem me emocionei. Eu fui lá naquela reunião, a música não foi tão emocionante, o louvor não foi muito bom não. Olha, hoje aquele rapaz estava tocando lá, ele não tocou de forma emocionante e eu entrei da mesma forma que saí. Se a palavra não falar de conquista e vitória, não foi boa. Eu fui lá para receber uma palavra de vitória para a minha semana. Eu quero dizer para você que toda palavra que provém deste livro é bênção para a sua vida. Independente se ela vai falar de que você vai conquistar todas as coisas que você precisa nessa terra. Até porque o dono dessa palavra não prometeu que eu e você conquistaríamos tudo nessa terra. Pelo contrário, ele diz, olha, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu estou contigo, tá? Eu estou contigo. E no dia que ele foi assunto aos céus, ele falou, não vos deixarei órfãos, deixarei com você o Consolador. E Ele tem nos guiado, Ele tem nos orientado, Ele tem nos abençoado todo dia. Também se não tiver outra coisa que o misticismo, além de tudo isso que eu falei, ele também é muito real nos dias de hoje. Se não tiver algum tipo de prazo determinado para conquistar uma bênção, o crente não se empenha em orar, buscar a Deus. Olha, a gente vai fazer agora, isso é só, hipotético. Todo domingo, durante 7 semanas, a gente vai fazer uma campanha de 7 dias aqui. Aí a gente se compromete. São 7 semanas. A minha bênção está lá na 7ª semana. Isso o misticismo faz. Ele arbitra tempos determinados. Quantas vezes, eu quero que você pense nisso, você entrou por aquelas portas, necessitado, precisando de um milagre, e você entrou aqui, abriu o teu coração, rasgou completamente o teu coração, e Deus te abençoou. Você tem testemunho para dar disso? Entrou por aquelas portas precisando de algo de Deus, e Deus te abençoou, e não precisou de 7, não precisou de 15, não precisou de 30, porque o Senhor, Ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que é bênção para nós, e Ele nos abençoa quando Ele deseja. Ele não precisa que a gente determine prazos, mas o misticismo faz isso. Mais uma vez eu vou dizer para você, a revelação que você precisa está em suas mãos, é a palavra de Deus. Não permita que o seu coração se incline, mas eu estou precisando de alguém que fale aquilo que eu preciso ouvir. Houve vezes que eu pedi a Deus isso. Senhor, eu preciso de um sinal. Quem aqui já pediu um sinal para Deus na sua oração? Senhor, me manda um sinal, A gente fica ansioso por coisas, a gente está doido para alguém bater na porta. Aí você abre, como você já ouviu vários testemunhos assim, Eu vim aqui para te dar um recado de Deus. Muitos poucos entre nós viveram uma experiência assim. E a pessoa, se a gente ficar preso a isso, esperando que isso aconteça, Deus pode fazer assim. Eu já ouvi vários testemunhos, onde Deus enviou um recurso, alguém precisando de recurso, e foi lá, alguém bateu na porta e falou, olha, Deus me incomodou para te trazer, eu não te conheço, estou trazendo o que Deus botou no meu coração para te trazer, e era exatamente a necessidade que você precisava. Deus pode fazer desta forma, mas nós não podemos engessar. Deus, Ele faz o que quer no tempo que Ele deseja. Mas o misticismo, ele cria situações
Cuidado, os falsos mestres daquela época baseavam a sua autoridade em visões, nas suas experiências sobrenaturais. Eles se pareciam superiores às outras pessoas, porque as outras pessoas que não tinham as visões eram consideradas vulneráveis. E aí eu pergunto para você, e fiz essa pergunta para mim: o sacrifício de Jesus na cruz foi para alguns ou foi para todos? Foi para mim e para você. Nós estávamos lá, como diz a palavra, mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele padeceu naquela cruz para me dar e para te dar vida em abundância. Como é que alguém vem dizer: eu recebi uma revelação, humano como eu recebi uma revelação, eu sou diferente de você, porque eu recebi algo. Vigia. Se alguém chegar para você, ou você estiver num lugar e alguém falar assim: não, mas eu sou superior porque eu recebi uma revelação, meu irmão, vigia, porque isso pode não ser da parte de Deus. Eu posso quase te garantir que não é, porque o Senhor, Ele se revela através da sua palavra. Então nós precisamos ter cuidado. A palavra de Deus, ela é a autoridade final sobre toda ação e todo pensamento humano. Não há nada superior à palavra de Deus. Pensamentos filosóficos, doutrinas de homens, nada é superior a esta palavra que está aí no seu colo. A palavra de Deus, ela é suficiente em si para nos transmitir tudo que necessitamos para a nossa salvação. Eduardo, eu estou há pouco tempo andando com o Senhor. Eu não sei tudo. Estamos juntos nisso. Eu também não sei tudo. Como é que eu faço? Qual o caminho que eu devo tomar? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não permita que ela seja um adereço na sua jornada, mas que ela seja a bússola da sua jornada. Não permita que ela seja apenas: eu estou indo para a igreja. Como é que sabe que está indo para a igreja no domingo? Você sai lá no seu portão, orgulhoso, né? Segurando a sua Bíblia. Não permita que ela seja só um acompanhante, que ela venha para o culto no domingo e a partir da segunda-feira ela vai para a estante. Não, se agarra a ela. Tudo que você precisa para essa jornada, todo suprimento, todo alimento, todo sustento para a sua jornada até os céus está aqui. Depende disso aqui. Não depende de situações, não depende de cumpra essa campanha, leve esse vasinho. A gente não precisa mais disso. Houve tempo em que a gente tinha as nossas crendices. Final do ano, quem não guardou um carocinho de romã na carteira? Houve tempo que guardava não sei o quê, colocava não sei o quê aonde, não era assim? Para o ano ser bom. E aí vinha o final do ano e a gente passava o ano com a roupa branco para paz, amarelo para isso, vermelho para aquilo. Hoje, libertos pelo Senhor, nós chegamos aqui na virada do ano e nós sabemos que o nosso ano não depende da roupa que eu estou vestindo. O nosso ano depende da vontade de Deus para a minha vida, do propósito que Ele tem para mim e para você. Isso sim faz diferença. Nos nossos dias, pessoas trazem ideias baseadas não na palavra de Deus, e sim em suas experiências próprias, visões, sonhos, e por vezes são contrárias à vontade de Deus. Como é que eu e você sabemos disso? Quando nós conhecemos a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente não se deixa levar por essas novidades, por essas crendices. Pastor André pela manhã falava sobre unidade na igreja, e ele falou num momento que assim foi muito impactante para mim. Nessa manhã ele falou que a palavra, essa palavra, se nós conhecermos ela, trará mudanças à nossa vida. O Espírito Santo, se nós permitirmos que Ele esteja no nosso coração, o Espírito Santo trará poder para a nossa vida. E se nós tivermos uma vida de oração, como está em Mateus 6, nós teremos intimidade com Deus. Você não precisa de mais nada nessa vida, meu irmão. Você não precisa de rituais, simpatias. Você não precisa disso. Você não precisa botar o pão dentro da farinha. Não precisa de nada disso, irmão. Você precisa de a palavra que traz mudança, o Espírito que traz poder e a oração que traz intimidade. E a tua vida vai ser outra.
A tua vida vai cumprir o propósito para o qual ela foi determinada. Você crê que a sua vida tem um propósito? Eu creio que a minha vida tem um propósito. E eu tenho pedido em oração, Senhor, revela o teu propósito. Porque às vezes as coisas não acontecem tão rápido quanto a gente imagina. E a gente fica assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Será? E ore. Tire essa ansiedade do seu coração e ore. E o Senhor vai se revelar a você. Conhecer a palavra e não se apegar a essas coisinhas, esses rituais. Conhecer a palavra te sustenta, te alimenta. E você não será atraído por alimentos ditos, bonitos e que não te suprem. Faz a campanha tal, mas não precisa ler a Bíblia em casa não. Vem para a campanha. Vem todo domingo. Gente, isso é hipotético, hein? O pastor André vai falar assim, que história é essa de campanha? Vem todo domingo à noite aqui durante 7 semanas. Tá bom. E se a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, você estiver completamente longe de Deus? Você acha que vai acontecer alguma coisa quando você chegar nesse lugar para fazer essa campanha? O que vai fazer diferença na sua vida é o relacionamento com Deus. É a palavra que vai trazer mudança, é o Espírito que vai trazer poder e é a oração que vai te trazer intimidade. E aí sim, eu e você vamos sentir, vamos perceber o agir de Deus na nossa vida. Sabe aquela coisa que você está buscando e não acontece? Busque intimidade com Deus. Busque o poder do Espírito Santo na sua vida. Busque ser transformado pela palavra de Deus, e aí você vai ver o agir de Deus. Talvez o agir de Deus não seja o que você está pensando, mas eu tenho certeza que o agir de Deus vai acontecer na sua vida, porque Ele é poderoso. Versículo 19. Versículo 19 diz assim: e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que acontece com um corpo sem cabeça? Está vivo ou está morto? Está morto, não é? Um corpo que está sem a cabeça, ele está morto. Assim era o ensinamento daqueles falsos mestres. Completamente morto, completamente longe, desligado de Cristo e da sua igreja. Os pensamentos enganosos crescem e seus seguidores também. Hoje em dia isso acontece. A gente tem que ter cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando. Os pensamentos enganosos crescem e seus seguidores também, pois muitos buscam sentir, ter experiências sobrenaturais e ter visões. Crescem, mas não um crescimento que vem de Deus. Se tem uma coisa que nós homens naturais ficamos deslumbrados, é quando a gente tem aquela coisa de sentir, eu senti uma presença. Às vezes está tão longe de Deus, está sentindo outra coisa, mas eu senti. O que você sentiu? Não sei, é alguma coisa diferente. Um homem de Deus falou uma vez que na igreja dele, tinha um homem que visitava aquela igreja constantemente. Ele ia lá aos domingos, chegava lá, ele participava do culto e participava da Santa Ceia do Senhor. Ao término do culto, ele saía de lá e ele falava assim: eu gosto tanto de vir na sua igreja. Aí o pastor falava assim: é mesmo? Você gosta daqui? Eu gosto de participar daquela refeiçãozinha que vocês servem, daquele vinho e daquele pão. Eu saio daqui tão zen. Veja, o que ele foi buscar lá? Ele não entendeu nada. A ministração da ceia, o significado da ceia, aquele sacramento que foi deixado por Cristo para que nós possamos lembrar do sacrifício na cruz, o que a cruz representa para a nossa vida cristã, ele não sabia de nada disso. Ele dizia que ele se sentia zen por participar daquele momento. Então, o coração nosso gosta de sentir, gosta de ter experiências sobrenaturais. Olha, eu estava lá e aconteceu tal coisa, e eu vi uma pessoa fazendo assim, assim, assim. Caramba, é disso que eu quero. Esse é o culto bom. E o que você levou? E aí eu não estou falando para você, mas para que você pense. Vai para um culto, a gente participa dessas coisas, desse misticismo acontecendo. E o que a gente leva no coração?
O que será que leva? Na palavra de Deus, quando a gente vê Jesus pregando, ele prega, ele fala da palavra, ele ensina, e as pessoas saem daquele lugar levando algo, não levando uma experiência sobrenatural, um sentimento, levam mudança de vida, levam conversão, levam cura, levam alguma coisa. Eu costumo dizer que a gente possa levar desse lugar aquilo que é eterno, não coisas passageiras. Que a gente possa levar no nosso coração daqui, quando sair daqui, essa palavra no coração, e que a gente chegue em casa e leia de novo, e tente entender, porque isso fará diferença na nossa jornada. Isso vai fazer com que a gente seja diferente, que a gente seja transformado todos os dias. Eu quero ser transformado todos os dias. Você quer ser transformado todos os dias? Que bom que você quer. Porque o Senhor está pronto, o Espírito de Deus está pronto para nos transformar todos os dias. Recentemente, a gente vendo algumas reportagens sobre igrejas e sobre tudo isso, algumas igrejas estavam usando, e foi detectado isso, alguns tipos de sons nos sintetizadores, nos teclados, sons que geravam satisfação, porque existe isso, estudos sobre som falam disso, alguns tipos de sons trazem satisfação, trazem alegria, trazem algum tipo de satisfação, de sensação. Igrejas estavam usando desse subterfúgio para que os membros pudessem participar daquele momento de louvor e dizer: olha que bênção que foi. O que será? E eu quero que você guarde isso no coração. O que é a bênção de Deus para você? Porque quando a gente vai procurar a bênção, será que a bênção de Deus é a gente adquirir bens, é a gente ganhar coisas que a traça e a ferrugem vão corroer? Será que a bênção de Deus é uma família abençoada? Será que a bênção de Deus é a saúde dos nossos entes queridos? Será que a bênção de Deus é conquistar nessa terra muitas coisas? É ser muita coisa? Será que essa é a bênção do Senhor para nós? A bênção do Senhor é abundante sobre nós. Quando nós acabamos o culto, nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam sobre nós. Quer uma bênção maior do que essa? A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós. Essa é a verdadeira bênção. Graça, amor, comunhão e consolação do Espírito Santo. Isso é bênção. E essa bênção ninguém rouba de você. A traça e a ferrugem não vão correr. O ladrão não vai roubar. O emprego, não vai vir alguém no seu lugar e vai dizer: olha, tudo bem, agora está demitido. Isso é passageiro demais. O que o Senhor tem para nós é muito maior. Esse misticismo, esses cultos místicos, buscam, como buscavam lá na igreja de Colossos, eles buscam o que funciona, não buscam o que é certo, mas o que dá certo. Buscar o que é certo é buscar a palavra, é você chegar aqui nesse lugar e derramar o seu coração e sair daqui diferente. Isso é buscar o que é certo. Cultos de misticismo, cultos que têm essa apelação, eles não buscam o que é certo, eles buscam o que funciona, o que dá resultado. Fique atento àquilo que você tem se alimentado. Busca ter resultado e não a fidelidade de Deus. Então a gente precisa, isso é as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Toda religião que não segue a orientação da cabeça, que é Cristo, é falsa. Por isso que ele diz: e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido. Se você estiver em Cristo, você é alguém suprido. Suprido emocionalmente, suprido espiritualmente. A sua vida não depende das circunstâncias, a sua alegria não vai depender das circunstâncias, a sua paz não vai depender das circunstâncias, porque Ele que é o cabeça, Ele vai suprir o seu coração completamente. Ali diz, e bem vinculado por juntas e ligamentos, você não vai andar capenga, irmão. Você não vai andar cambaleante, porque a sua fé está firmada sobre aquele que é o cabeça, sobre Cristo. A sua fé não depende de uma campanha, a sua fé não vai depender de um tijolinho, de um vasinho, de um raminho. Não coloque a sua fé em nada disso, coloque a sua fé em Cristo. Só Ele merece toda adoração, toda confiança. Então, toda religião que não segue a orientação do cabeça, que é Cristo, é falsa. Para finalizar, eu quero só resumir aquilo que a gente falou. Então eu quero que você guarde. Busque em primeiro lugar
oferecer a Deus um culto que agrada ao Senhor. A palavra diz que é um culto racional. Que você possa oferecer um culto que agrada a Deus. Não um culto que depende de se a luz está apagada, se tem uma fumaça passando. E aí eu não estou falando de cor de parede, eu não estou falando disso, que pode estar lá numa igreja de cor de parede diferente da nossa, e a presença de Deus está lá, e a palavra está sendo pregada. Eu só estou dizendo para você que você esteja atento. A igreja de Colossos estava sendo atingida por esses enganos. Que eu e você possamos estar atentos. A palavra serve exatamente para isso, para que a gente esteja atento. Quando Deus visita a sua igreja, a sua presença não pode ser manipulada, forjada por homens. É algo da parte de Deus. Por mais que o pessoal do louvor faça o melhor louvor, se não houver presença de Deus, é música. E às vezes um louvor simples, Deus derrama da sua graça, de um jeito que a igreja percebe de uma forma tremenda. Aquilo que vem de Deus não pode ser manipulado, não pode ser forjado. Não adianta, aleluia, glória a Deus, e você não sente, você não percebe a presença de Deus. Mas quando é de Deus, irmão, você sai daqui, né? Ai, que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa eu pude sentir nesse lugar. 3, fuja de alimentos bonitos, porém são nocivos à sua vida espiritual. Busque o alimento sólido que é a palavra de Deus. Busque estar num lugar que a palavra de Deus é pregada. Ah, Eduardo, mas tem dia que a palavra não fala aquilo que eu quero. Cheguei aqui para ouvir uma palavra, né, de fé, de ousadia, de vitória, de conquista. E aí alguém veio falar de outra coisa que não era aquilo. Talvez seja isso que você esteja precisando hoje. E o Senhor, Ele sabe daquilo que a gente precisa. Sabe por quê? Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, só Ele sabe como está o nosso coração. Então, que você possa buscar alimentos sólidos, alimentos que realmente vão suprir a sua necessidade. Palavra de Deus. A fonte da sua saúde, ponto 4, é a palavra de Deus e não visões, e não revelações humanas, e não novas ideias contrárias à palavra de Deus. A fonte da sua saúde espiritual é a palavra de Deus. Não permita que outra coisa ocupe o lugar da palavra de Deus na sua vida. E por fim, um corpo só é bem suprido e tem um funcionamento saudável quando está ligado à cabeça que é Cristo. Se aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo feito está de acordo com a palavra, isso agrada a Deus. Isso é algo bom para você. Se aquilo que está sendo dito ou está sendo feito não é de acordo com a palavra, não é bom para você. Não vai trazer benefícios para a sua vida. É um culto místico, é um culto que agrada a homens, é um culto que exalta os homens, é um culto que, em vez de dar local de adoração somente a Cristo, é um culto que vai exaltar um homem ou outro, porque, o fulano de tal que vai pregar no domingo de manhã, ele tem a palavra da revelação. Venha no domingo de manhã que só ele tem a palavra de revelação. Cuidado com isso. O Senhor, Ele usa quem Ele quer. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas simples que mal sabiam ler, mas quando abriam a boca, falavam no poder do Espírito Santo, e vidas eram curadas, transformadas. Ele não depende de nós, não depende de mim, de você. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, e que nós possamos estar atentos, e que esse misticismo que é vendido, é entregue muitas vezes hoje em dia, que isso não seja o nosso alimento, mas que o nosso alimento seja a palavra de Deus. Você pode ficar de pé? Permitindo Deus, no próximo domingo a gente vai falar sobre a última heresia que atacava aquela igreja. E Colossenses tem tanta coisa para nos ensinar. Uma vida que dá lugar a Cristo tem tanta coisa para provar. Eu creio que é isso que Deus quer para nós. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra é rica e poderosa. Obrigado pelo alerta dessa noite, porque vivemos tempos, Senhor. Os tempos atuais são tempos confusos.
onde são prometidos milhões de coisas em Teu nome, Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a escolher, ó Deus, aquilo que estamos nos alimentando. Meu Deus, não permita que nós possamos, Pai, se dobrar a um culto místico, um culto onde precisamos sentir, ou precisamos agradar o nosso próprio coração. Não, que o nosso desejo seja, Senhor, ouvir a Tua palavra, por vezes ser até exortado pela Tua palavra, mas Deus, que essa palavra é a que transforma, é essa palavra que vai nos guiar para o céu. Então, Pai, que assim seja. Afasta de nós, Senhor, toda influência que não venha de Ti, afasta de nós toda prática, ó Deus, que remonta ao passado, onde nós éramos místicos, sim, onde nós tínhamos as nossas práticas. Coloca isso, coloca coisas atrás de porta. Meu irmão, o Senhor conquistou uma vida em abundância para te dar liberdade. Essas coisas não pertencem mais. A roupa que vai virar o final do ano, isso não importa mais, porque agora nós servimos aquele que é dono de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. O dia de amanhã pertence a Ele, não depende da roupa que eu vesti. Louvado seja Deus, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos alertar sobre essas coisas, e que essa semana ainda, Senhor, nós possamos colocá-la em prática. Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos orientar, como aquela luz que acende em momento de perigo, que nós estejamos com intimidade tão grande com o Teu Espírito Santo, ao ponto dele falar: opa, não vai por aí não, aí é perigoso, não ouve isso não, não come desse alimento não participa disso não, porque isso não agrada a Deus. Meu Deus e Pai, eu te agradeço. Oh Deus, te agradeço porque cada dia que passa Tu tens se revelado a nós, e eu te peço que continue se revelando a nós quando chegarmos em casa. E durante essa semana, que a nossa Bíblia não fique lá na prateleira, não, que a nossa Bíblia esteja pertinho da gente, e que ao acordar nós possamos priorizar a Tua palavra, seja um versículo apenas, seja um capítulo, meu irmão, que você possa investir na palavra, porque é ela que vai te sustentar e te suprir. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te peço agora que possa nos levar em paz e segurança para os nossos lares, que a Tua boa mão seja conosco, que a Tua bênção, a verdadeira bênção de Deus, possa ser conosco durante todos os dias dessa semana. Nos concede saúde, paz, alegria, que o Teu Espírito Santo nos direcione e que nós possamos estar aqui todas as vezes que essas portas se abrirem. Obrigado, Deus, por tudo que Tu conquistou na cruz para nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Os diáconos estarão aqui à frente, caso você precise de uma oração. Que Deus te abençoe.